Bom dia a todas, a todos. Nesse domingo, a liturgia propõe um trecho do Evangelho de Lucas, cujo título poderia ser: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O capítulo 18 do Evangelho de Lucas abre-se com um ensinamento de Jesus que, porém, não diz respeito à oração, mas à fé. Não uma oração insistente, mas a fé. E o que significa fé? Significa ter confiança, acreditar profundamente que Deus realiza o seu projeto. E qual é o projeto de Deus? É o seu reino. Jesus, sobre a oração, já no capítulo 12, e outros trechos, tinha falado extensivamente para os seus discípulos. Ele tinha apresentado Deus como um pai que se preocupa com o bem de seus filhos. Um pai que não só atende às necessidades deles, mas até as antecipa. Um pai que, como Jesus tinha dito, sabe de antemão do que os filhos precisam. Portanto, não há necessidade de fazer a lista das nossas exigências, porque o Pai já as conhece. Jesus, concluindo esse ensinamento sobre a oração, tinha dito: portanto, buscai primeiro o seu reino, e essas coisas vos serão dadas em acréscimo. O reino é, portanto, objeto da oração. Tanto é verdade que Jesus, na oração do Pai Nosso, o insere como pedido: venha o teu reino. E o que é esse reino? É uma sociedade alternativa. Portanto, essa passagem que agora podemos ler, capítulo 18, os 8 primeiros versículos do Evangelho de Lucas, não é um ensinamento sobre a insistência da reza a um Deus que é surdo, que precisa ser invocado. Esse é o Deus dos pagãos, não é o Pai de Jesus. É um ensinamento sobre a certeza das promessas de Deus que são realizadas, mesmo que às vezes possa parecer o contrário. E o evangelista começa: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então Jesus se dirige aos discípulos, aos próprios discípulos que tinham demonstrado não ter o mínimo dessa confiança. Eis aqui o ensinamento, que não é sobre a oração, porque a oração é um meio, mas o ensinamento é sobre a justiça. E, na verdade, o termo justiça, neste evangelho, aparecerá 4 vezes. É a justiça do reino, isto é, dessa sociedade alternativa que Jesus veio propor. Numa cidade, então, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. O retrato que Jesus faz do juiz é a de uma pessoa poderosa e orgulhosa. Lembra-nos logo o anúncio que Maria tinha feito nesse evangelho com seu cântico Magnificat, daquilo que é o projeto de Deus sobre a criação. Mas esse projeto, para ser realizado, necessita da cooperação das pessoas. Maria tinha dito que Deus dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos, e aqui temos um poderoso que também é soberbo, exalta os humildes, aos famintos e enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Esse é o projeto de Deus e é sobre essa confiança que Jesus insiste, essa fé que devem ter seus discípulos e pela qual deve ativar-se e colaborar.
Na mesma cidade havia uma viúva. A imagem da viúva na Bíblia representa aquela pessoa que, não tendo o homem que cuida dela, está à mercê de todos. E a pessoa marginalizada, sem proteção, a mais necessitada. E Deus na Bíblia é chamado de defensor das viúvas, porque Deus se importa dessas criaturas que são marginalizadas. Havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. E aqui pela primeira vez aparece o termo justiça, que nós mencionamos que vai aparecer 4 vezes nessa mesma passagem. Durante muito tempo o juiz se recusou e por fim ele pensou: eu não temo a Deus. Aqui o juiz reconhece de não temer a Deus e não respeita homem algum. Então o retrato que Jesus faz do poderoso é atroz. Mas esta viúva já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. Literalmente, esse verbo significa fazer um olho negro, né? Machucar, ela vai causar danos à minha reputação. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. É um convite aos seus discípulos que Jesus faz. Eis aqui a lição. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Gritar dia e noite nos Salmos do Antigo Testamento é a imagem do grito dos oprimidos. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Portanto, Jesus garante que aquele projeto de Deus sobre a humanidade, isto é, o reino, aquela sociedade alternativa, onde os falsos valores do ter, do mandar e do subir estão em contraposição aos valores justos, isto é, aqueles que criam fraternidade, ou seja, os valores da partilha, do servir e do descer, esse é o reino de Deus, a sociedade alternativa. Jesus assegura que esse reino vai se realizando, mas para que isso aconteça é necessário que os seus discípulos cooperem com ele, rompendo com esses falsos valores da velha sociedade. Se não o fizerem, esse reino nunca poderá ser realizado. E é por isso que Jesus conclui com uma expressão que parece carregada de amargura. Mas o Filho do Homem, quando vier, o Filho do Homem, isto é, Jesus, vem com a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém será destruída, eis que anuncia-se a vinda do Filho do Homem. Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Na verdade, ele não a encontra. O Evangelho de Lucas termina amargamente com os discípulos que, apesar de todo o ensinamento de Jesus, apesar de tudo o que Jesus disse, ainda continuam a frequentar o templo. Aquele covil de ladrões que Jesus tinha denunciado e do qual havia anunciado a destruição, para os discípulos representa ainda um valor, ou seja, eles não romperam ainda com o passado, com a instituição e com o poder. Portanto, se eles não romperem com o passado, o reino de Deus, essa sociedade alternativa, não poderá emergir. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.